Oi, minha deusa, filha da energia viva e consciente de Afrodite. Este é um espaço seguro para você descansar da necessidade de provar, insistir ou correr atrás. Esta oração não é para acelerar respostas, nem para provocar movimentos externos. Ela é para reorganizar o seu lugar interno, onde o amor verdadeiro reconhece sem esforço. Afrodite se aproxima agora como consciência amorosa madura. Ela vê o quanto você já tentou sustentar vínculos sozinha. Vê o quanto você já se explicou demais. Cedeu demais, insistiu além do necessário, acreditando que assim seria escolhida. E Afrodite te diz com clareza e acolhimento: amor não nasce da insistência, nasce do alinhamento. Filha, implorar não é amar. Correr atrás não é entrega. Se adaptar o tempo todo não é cuidado. Essas atitudes surgem quando você se afasta de si para não perder o outro. Afrodite te chama de volta, não para endurecer, mas para se posicionar. Não para fechar o coração, mas para parar de se abandonar. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Quem está disponível para amar reconhece a sua presença sem que você precise lutar por espaço. Afrodite te lembra que o amor saudável não exige perseguição, não exige vigilância, não exige medo constante de ser deixada para trás. Observe agora como seu corpo reage quando você pensa em parar de correr atrás. Talvez surja insegurança, talvez silêncio interno, talvez um vazio momentâneo. Afrodite não te pede para fugir dessas sensações. Ela te ensina a sustentá-las com maturidade. Esse vazio não é falta de amor. É o espaço onde o amor verdadeiro pode entrar. Quando você para de implorar, algo se reorganiza. Você recupera a dignidade emocional. Recupera a energia. Recupera a presença. E essa presença muda a forma como você é percebida. Não por estratégia, mas por coerência interna. Afrodite te ensina que ser escolhida naturalmente não vem do esforço excessivo. Vem da clareza. Clareza de quem você é. Clareza do que aceita. Clareza do que não negocia mais. Quem vibra nessa clareza não precisa correr atrás. Atrai pela postura, pelo eixo, pela verdade. Você não foi feita para mendigar atenção. Não foi feita para disputar lugar. Não foi feita para aceitar migalhas emocionais. Afrodite te lembra que o amor que permanece reconhece a mulher que permanece em si. Permaneça aqui, sentindo essa verdade se assentar. Não há nada para fazer agora. Não há ação externa. Há apenas a decisão interna de não se abandonar mais. E essa decisão, quando sustentada, muda tudo ao redor. Afrodite permanece com você enquanto essa decisão se fortalece por dentro. Ela sabe que parar de implorar não é simples quando, por muito tempo, você aprendeu que amor vinha acompanhado de esforço excessivo. Por isso ela não te apressa. Ela te sustenta. Ela te ensina a confiar que o amor não se perde quando você se respeita. Pelo contrário, ele se revela. Filha, quando você deixa de correr atrás, você não está desistindo. Você está se recolocando no centro. Está dizendo ao seu próprio coração que ele não precisa mais se sacrificar para ser visto. Afrodite vê o quanto isso exige coragem. Coragem para suportar o silêncio sem se desorganizar. Coragem para sustentar o tempo sem se diminuir. Coragem para confiar no próprio valor sem garantias externas. Você não precisa mais ocupar o lugar de quem puxa, insiste ou sustenta sozinha. Afrodite te lembra que relações verdadeiras acontecem quando há movimento dos dois lados. Quando isso não existe, não é falta sua. É falta de alinhamento. E alinhamento não se força. Ou existe ou não se sustenta. Observe como sua energia muda quando você para de correr. Há mais calma no corpo, mais espaço na mente, mais dignidade no coração. Afrodite trabalha nesse estado. É nesse silêncio firme que ela reorganiza o campo ao seu redor. Não como punição ao outro, mas como ajuste natural da vida. Ser escolhida naturalmente é consequência de permanecer inteira. Não é técnica, não é jogo, não é estratégia. É postura interna. É saber que você não precisa provar nada para ser amada. Quem reconhece o seu lugar se aproxima sem que você precise chamar. Se pensamentos antigos surgirem, apenas reconheça e solte. Não lute contra eles. Afrodite não exige que você apague o passado. Ela te ensina a não viver refém dele. Cada vez que você escolhe não implorar, você fortalece o novo padrão que está se formando. Você não corre, você não implora, você não se abandona. E quanto mais você sustenta isso, mais a vida responde com clareza. Afrodite continua falando com você, filha, com a calma de quem sabe que a transformação verdadeira não acontece no impulso, mas na constância. Ela sabe que, em alguns momentos, o desejo de correr atrás volta disfarçado de preocupação, de cuidado, de vontade de resolver tudo logo. Afrodite te ajuda a reconhecer isso sem culpa. Reconhecer já é maturidade. Você aprende agora a diferenciar amor de ansiedade.
Amor se sente como expansão. Ansiedade se sente como urgência. Sempre que a urgência aparecer, Afrodite te convida a pausar, respirar e retornar ao seu centro. Você não precisa reagir a tudo que sente. Você pode sentir e ainda assim permanecer no seu lugar. Filha, não implorar não é fechar o coração. É manter o coração aberto, sem se colocar abaixo de ninguém. É entender que reciprocidade não se pede, se observa. Quando ela não existe, você não se acusa, não se explica, não se diminui. Você se retira com dignidade e permanece inteira. Afrodite te ensina que ser escolhida naturalmente não é sobre ser perfeita, é sobre ser verdadeira consigo mesma. Quando você se respeita, o campo muda. O amor que reconhece a sua presença se aproxima. O que não reconhece se afasta sem conflito. Essa clareza te traz paz. Permaneça sentindo esse estado se consolidar. Seu corpo aprende, sua mente aprende, seu coração aprende. Não é mais necessário provar valor através do esforço. Você sustenta quem você é, e isso basta. Se houver silêncio, você o sustenta sem se ferir. Se houver movimento, você o recebe sem se perder. Em qualquer cenário, você permanece alinhada. Afrodite caminha com você nesse aprendizado diário de não se abandonar. Afrodite sustenta você enquanto essa postura se enraiza. Ela sabe que o maior desafio não é entender, é manter. Manter quando a carência tenta falar mais alto. Manter quando a mente busca antigos padrões. Manter quando surge a vontade de agir para aliviar a ansiedade. Afrodite te ensina a não reagir automaticamente. Você aprende a escolher com consciência. Filha, quando você não implora, você não se fecha. Você apenas deixa de ocupar lugares que não te pertencem. Você devolve ao outro a responsabilidade que nunca foi sua. Relação não é perseguição. Amor não é esforço unilateral. Afrodite te lembra disso com clareza e respeito. Observe como seu campo muda quando você se recolhe para si. Não é afastamento frio, é presença íntegra. Você não desaparece. Você se posiciona, e esse posicionamento comunica mais do que qualquer palavra. Afrodite atua nesse silêncio firme, onde a energia fala antes da voz. Você começa a perceber que não precisa de garantias imediatas para permanecer inteira. Você confia no seu discernimento. Confia na sua capacidade de lidar com o que vier. Confia que o amor que é seu não exige pressa nem sacrifício de dignidade. Permaneça sentindo essa confiança se instalar. Ela não é euforia, é estabilidade. É o estado interno que permite que você viva, deseje, se abra sem se perder. Afrodite reconhece essa maturidade e a sustenta. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser apressado. Tudo encontra o próprio tempo quando você permanece no seu lugar. E é desse lugar que o amor verdadeiro reconhece o caminho até você. A mente desacelera. Afrodite atua nesse estado. Não quando você está em alerta, mas quando você está presente, Afrodite permanece ao seu lado enquanto você aprende a habitar o silêncio sem se sentir rejeitada por ele. Ela sabe que por muito tempo o silêncio foi interpretado como falta de amor, falta de interesse e falta de escolha. Hoje ela te ensina a olhar diferente. Silêncio também pode ser espaço. Espaço onde você respira. Espaço onde você se escuta. Espaço onde você não precisa agir para garantir lugar. Filha, quando você não corre atrás, você cria espaço para perceber. Perceber se há reciprocidade. Perceber se há verdade. Perceber se há alinhamento. Afrodite te lembra que a pressa em agir muitas vezes impede a clareza. Quando você sustenta o tempo, a verdade se mostra sem esforço. Você não precisa mais preencher vazios com mensagens, explicações ou gestos exagerados. Afrodite te ensina a respeitar o ritmo da vida sem se apagar. Respeitar o ritmo do outro sem se abandonar. Respeitar o seu próprio ritmo sem culpa. Esse equilíbrio é maturidade emocional. Observe como seu corpo aprende a relaxar quando você não se sente responsável por conduzir tudo. Os ombros soltam, a respiração aprofunda, a mente desacelera. Afrodite atua nesse estado. Não quando você está em alerta, mas quando você está presente. Ser escolhida naturalmente não significa esperar passivamente. Significa viver a sua vida sem se colocar em espera. Significa seguir criando, trabalhando, se nutrindo, se movimentando, enquanto o amor encontra o caminho certo. Afrodite não te quer parada, ela te quer viva, inteira e em movimento próprio. Se pensamentos antigos surgirem dizendo que você deveria fazer algo para não perder, apenas observe, não obedeça automaticamente. Afrodite te ensina a confiar que você não perde o que é verdadeiro ao permanecer no seu lugar. O que se perde quando você se abandona é você mesma. E isso agora você não aceita mais. Permaneça sentindo essa confiança crescer sem barulho. Ela não precisa ser anunciada.
Ela se revela na sua postura, na sua calma, na sua capacidade de não implorar. Afrodite sustenta esse processo enquanto você aprende a amar sem se perder. Afrodite segue presente enquanto você aprende a confiar no próprio ritmo sem se comparar, sem se medir pelo tempo do outro, sem transformar a ausência em sentença. Ela sabe que por muito tempo você interpretou a falta de resposta como falta de valor. Agora ela te ensina algo mais maduro. O seu valor não oscila conforme o comportamento de ninguém. Filha, você não precisa se adaptar para ser escolhida. Não precisa suavizar limites, nem engolir incômodos, nem justificar o que sente. Afrodite te lembra que o amor que reconhece, a sua presença respeita quem você é sem negociação constante. Onde isso não acontece não é falta sua, é desalinhamento. Você começa a perceber que parar de implorar cria um tipo diferente de força. Uma força silenciosa, que não se impõe, mas se sustenta. Essa força muda a forma como você se sente consigo mesma. E quando você muda por dentro, o campo ao redor responde de outra maneira. Afrodite te ensina a não confundir movimento com ansiedade. Movimento verdadeiro nasce de desejo e clareza, não de medo. Você pode agir quando sente verdade. Você pode esperar quando sente alinhamento. O que você não faz mais é agir para aliviar insegurança. Esse ciclo se encerra aqui. Observe como sua presença fica mais firme quando você não corre. Há mais dignidade no olhar, mais tranquilidade no corpo, mais confiança no coração. Afrodite reconhece essa postura e a sustenta. Não como promessa externa, mas como base interna que te acompanha. Você aprende que não implorar é um ato de amor próprio. Que não correr atrás é um gesto de respeito consigo mesma. Que permanecer no seu lugar não te afasta do amor, te aproxima do que é verdadeiro. Permaneça sentindo esse estado se estabilizar. Ele não precisa ser perfeito. Ele precisa ser honesto. Afrodite caminha com você enquanto esse novo padrão se consolida. Passo a passo, escolha após escolha. Afrodite permanece ao seu lado enquanto você reconhece algo essencial. Você não precisa mais provar que sabe amar. Você já sabe. O que você aprende agora é a não se perder no amor. Essa é a virada madura. Amar sem se apagar. Desejar sem se abandonar. Estar disponível sem se colocar abaixo. Filha, Afrodite vê como, em outros tempos, você confundiu presença com insistência. Confundiu cuidado com sacrifício. Confundiu amor com medo de perder. Nada disso te torna fraca. Isso apenas mostra que você estava tentando amar sem ter sido ensinada a se respeitar. Hoje, essa consciência se amplia. Você não corre atrás porque entende que quem deseja se move. Você não implora porque sabe que reciprocidade não se pede. Você não se diminui porque reconhece que o amor que vale a pena não exige que você se esconda. Afrodite te ensina a confiar nesse discernimento, mesmo quando o coração ainda aprende a descansar. Quando você se mantém no seu lugar, algo silencioso acontece. A ansiedade perde força. A comparação perde sentido. A pressa se dissolve. Você passa a observar mais, sentir mais, escolher melhor. E essa escolha consciente muda tudo, mesmo que o mundo externo ainda não tenha se reorganizado por completo. Afrodite te lembra que não existe abandono quando você permanece consigo. Existe apenas clareza. E clareza, às vezes, dói menos do que a insistência que cansa. Você aprende a aceitar a verdade como libertação, não como rejeição. Permaneça sentindo essa estabilidade crescer. Ela não é rígida, é firme. Não é fria, é consciente. Não é fechamento, é alinhamento. Esse é o estado onde o amor saudável reconhece espaço para existir. Afrodite começa agora a assentar essa consciência no seu corpo, filha. Não como um entendimento mental apenas, mas como postura interna. Você sente que algo mudou porque já não há tanta urgência. Já não há tanta necessidade de agir para garantir amor. Isso não é indiferença. É estabilidade emocional. Você reconhece que não implorar não é orgulho. É respeito próprio. Que não correr atrás não é frieza. É maturidade. Que permanecer no seu lugar não é rigidez. É coerência com quem você se tornou. Afrodite confirma em você essa verdade com calma, sem drama, sem exigência. Filha, você pertence a si. E quando você pertence a si, o amor deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que encontra. Encontra porque reconhece o seu eixo. Encontra porque percebe que você não negocia dignidade para ser escolhida. Encontra porque você não se abandona mais. Se houver movimento externo, ele virá de forma natural, sem esforço, sem implorar. Se houver silêncio, você o atravessa sem se perder. Em qualquer cenário, você permanece inteira. Afrodite te ensina que isso é o verdadeiro poder feminino, saber amar sem sair de si. Agora, apenas respire
e permita que essa postura se firme. Não há mais nada a fazer. Não há nada a provar. Apenas sustentar. Afrodite conclui esta oração ancorando em você uma decisão silenciosa, mas firme. Você não implora mais. Você não corre atrás. Você não se abandona para ser escolhida. Filha, leve esse lugar com você. Não como postura rígida, mas como consciência viva. Sempre que surgir a vontade de agir por medo, lembre-se de quem você é quando permanece. Sempre que o impulso de insistir aparecer, volte para esse eixo que você construiu aqui. Você não precisa fazer nada além de se respeitar. Afrodite não te pede pressa. Ela te pede constância. Constância em não se diminuir. Constância em não negociar dignidade. Constância em confiar que o amor que é verdadeiro reconhece quem você é sem que você precise provar. Se algo precisar se mover fora, moverá. Se algo precisar se afastar, você não se perde. Em qualquer cenário, você permanece inteira, consciente e alinhada. Esse é o lugar onde o amor saudável encontra espaço para existir. Respire. Permaneça. Confie. Essa oração mantenha a postura que ela despertou em você.